Salut, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos degustar vinho aqui neste canal. Fica comigo até o final, roda a vinheta e simbora aprender mais sobre Crus Bourgeois aqui de Bordeaux, beleza? Vamos nessa! Muito bem, para você que caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu trabalho aqui em Bordeaux também. Se você me acompanha por aqui, por favor, deixa já o seu like e divulga o canal, porque isso ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, beleza? Muito bem, Cru Bourgeois de Bordeaux. Na verdade, esse vídeo aqui é quase que uma continuação do vídeo que eu fiz, que vou deixar aqui o link e o tag na descrição, onde eu explico várias coisas sobre esta classificação que existe, que tá aí. Eu meio que recomendo com grande vontade e entusiasmo que você veja aquele vídeo antes de ver esse daqui. Ah, André, mas eu não quero ver agora. Tá, tudo bem, vê depois, mas eu acho que vai facilitar entender um pouco as coisas que eu vou dizer aqui sobre essa classificação e sobre esses vinhos, ok? Aqui nós temos dois vinhos, dos quais representam bem toda essa história que eu contei naquele outro vídeo. Porque nós temos aqui Chateau Bernadotte, que é um Cru Bourgeois supérieur, ano de 2019, e Chateau Chassis Plein, 2019 também, mesmo ano, que não tem etiqueta, que não tem informação sobre Cru Bourgeois, mas é um dos chateaus que historicamente era considerado um Cru Bourgeois. Mas hoje ele não tem mais essa distinção aqui na etiqueta. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o Chateau Bernadotte. Detém esta classificação aqui para os anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Por que isso, André? Bom, porque lembra que eu falei para vocês que essa classificação ela é sempre atualizada a cada 5 anos, desde 2020. Lá em 2020, quando eles fazem a degustação desses vinhos, eles vão degustar os anos de 2018 e 2019, para então estabelecer a partir de 2020 que o Chateau é um Cru Bourgeois. O Chateau Bernadotte, então, foi agraciado com esta classificação de supérieur, que já é acima do Cru Bourgeois normal. Sendo assim, eles podem usar essa menção para 2018, 2019, 2020, que foi o ano da classificação, e eles meio que dão uma salvaguarda do tipo, tá, você pode usar até 2021, 2022, porque em 2025 faremos uma outra classificação, na qual nós vamos avaliar 23 e 24, e caso você continue nessa condição, aí você pode usar o nome para 23, 24, 25, 26 e 27, até que, e assim sucessivamente. Complicado, né? Pois é. Complicado. Então, já começa por aí. É que se você não sabe, naquele vídeo onde eu falo sobre os Crus Bourgeois, eu faço bastante crítica, tá? E essa é uma delas. Esse negócio de ficar renovando a cada 5 anos, para depois mudar para os outros 3 seguintes, é confuso, é esquisito, e acontece o tipo de coisa que aconteceu com o Chateau Bernadotte aqui. Por exemplo, que não foi classificado em 2025. Agora você vai me dizer, André, então eles perderam a qualidade? Na verdade, não dá nem para saber, porque a gente nem sabe se ele participou desta classificação em 2025. Tem muito chateau que na classificação de 2025 decidiu nem participar mais, decidiu nem mais enviar as garrafas porque não ia fazer diferença nenhuma na vida deles. Veja, você vai ter garrafas de 2023, 24, 25, 26 do Chateau Bernadotte que não vão poder ter essa menção no mesmo lugar, nas gôndolas, enfim, dos supermercados ou enfim dos cavistas, né, que são as lojas de vinho. Garrafas com essa informação e garrafas sem essa informação, bem próximas uma da outra. Então, eu não gosto dessa reclassificação a cada 5 anos. Como eu disse, o espírito é até interessante, mas, honestamente, quando a gente fala de vinhedo, 5 anos não é nada. Salvo alguma condição muito extraordinária, um vinhedo ele não muda assim em 5 anos. Ah, sei lá, o vinheron, então ele morreu. Daí foi outra pessoa que agora está fazendo vinho. Se é uma pessoa que faz vinho meio que regularmente, o vinhedo meio que está lá estabelecido, assim, entendeu? Não tem muito motivo para isso acontecer. Isso não é só o caso do Bernadotte, tá? Isso aqui eu acho que é um caso como aconteceu com vários. E é só ilustrativo de dizer como é que essa confusão toda se dá depois lá na gôndola do supermercado.
depois a gente volta nele. Vamos falar aqui do Chassis Plein. Historicamente, um chateau cru exceptionnel. Esse aqui é um dos chateaus envolvido em toda a parafernália do ano de 2003. De novo, foi uma classificação ali que eles tentaram institucionalizar. E o proprietário desse chateau aqui, que na época, em 2003, era proprietário de vários outros chateaus ali também no Médoc, importantes chateaus, inclusive, até Grand Cru Classés, da classificação de 1855, ele era membro do júri também, que escolheria os vinhos que seriam classificados. Ele pertence a Céline Villard-Fourbet, que é neta deste cara, que se chama Jacques Merlot. Interessante, né? O cara tem praticamente o mesmo nome da casta Merlot. É uma propriedade bastante reputada, se vende inclusive a um preço muito mais caro do que o Chateau Bernadotte. Para vocês terem uma ordem de valores, inclusive ambos vendem no Brasil. Vou falar os preços aqui da França, mas Chassis Plein a gente está sempre falando em algo em torno aí de 40 euros a garrafa. E Chateau Bernadotte, para chegar a 15 euros, é bastante, tá? Embora seja um cru, um bourgeois superior. No Brasil, se eu não me engano, Bernadotte, eu vi menos disponibilidade, não é um chateau assim tão conhecido lá, mas eu vi que tem para comprar 2016, mais ou menos uns 500 reais o preço. Chassis Plein, no site da Mistral, tá na faixa aí de uns 800, 900 reais. E lá, curiosamente, está escrito Cru Bourgeois. Quando na verdade não deveria, porque pela lei você não pode ficar utilizando esses termos. Tanto é que eles não utilizam aqui. Não está escrito em lugar nenhum aqui, Cru Bourgeois. Mas lá no site da Mistral está escrito, inclusive outros chateaus históricos que historicamente eram Cru Bourgeois, ok? Mas pela classificação de hoje não podem mais usar. Tá lá também. Temos aqui 2 vinhos, eu vou degustá-los ambos e eu quero ver qual que eu gosto mais, tá? Bom, 2019 é um ano maravilhoso em Bordeaux, é uma das minhas safras que eu gosto bastante, eu acho perfeito para beber agora. É um tipo de safra de Bordeaux que é acessível já mais no início. Eu adoro Bordeaux 2019. Comprem 2019 se vocês quiserem. Como todo chateau aqui em Bordeaux, independentemente do chateau, tá? Eles sempre vão ter uma certa história. E curiosamente, ambos têm uma história interessante. Principalmente esse daqui, tá? O Chateau Bernadotte. Ele pertencia, bom, não vou me aprofundar muito aqui, mas ele pertencia a um general da época napoleônica. E ele tem esta pequena coroa aqui, porque após a Revolução Francesa, ele entra nas campanhas napoleônicas e tudo mais. Aliás, se você quer saber mais um pouco sobre os vinhos que Napoleão bebia, tá aqui o card também do canal. E o link para você acessar. Tá bem legal, acho que é bem interessante. Porque Napoleão é uma figura muito central aqui na França, ele aparece em tudo quanto é lugar. Sempre tem uma história relacionada com esse cara. Sempre que alguém vem me dizer assim, sabe o que aconteceu aqui? Sempre alguma coisa com Napoleão. O cara diz, é isso mesmo, porque sempre esse cara estava metido em praticamente tudo. Ele foi muito importante, obviamente, para muita coisa. Mas voltando aqui ao Bernadotte, e tem essa coroa aqui porque na época lá que o Napoleão ia exportando a revolução, ia tirando os reis dos reinos, enfim, dos seus cargos, ele dizia, bom, beleza, trouxe a liberdade para vocês. Entretanto, o cara que vai organizar tudo isso daqui é um parça meu. Era sempre assim. Esse general vai virar rei da Suécia por um certo tempo. Essa coroa não estava na etiqueta, tá? Mas a gente tem ali nos anos 70 um proprietário sueco que compra essa propriedade e ele acaba conhecendo, obviamente, toda essa história. E ele coloca aqui nas etiquetas essa coroazinha do Bernadotte. Muito bem, um Médoc, Cru Bourgeois Supérieur, 2019. A gente tá falando aqui de Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Um blend aí, bem clássico, do Médoc Norte, né? Margem esquerda também, se você quer saber mais sobre margem esquerda e direita. Tá aqui, link no canal, card, pode ir lá, pode ver, você aprende bastante coisa. Chassis Plein, além de ter toda essa história aí com o nosso querido Jacques Merlot, é um chateau interessante, porque ele tem uma reputação já quase como a de um Grand Cru Classé, no sentido de que se vende e se posiciona em termos de preço mais caro, é reputado. Também remonta ao século XVIII, lá pelos anos 1700, a fundação, como as grandes propriedades do Médoc, quase todas, e tem um nome bonito. Esse Chassis Plein aqui vem basicamente de uma expressão francesa que é caçar o esplendor, ou fugir da melancolia, achar sentido nas coisas.
O blend dele, a gente está falando de Cabernet Sauvignon, Merlot também, Petit Verdot e tem um pouquinho de Cabernet Franc. Espero o estilo realmente do Medoc, tá? Aqui a gente fala um pouquinho mais Cabernet Sauvignon do que aqui a majoritário é Merlot. Tirando, sinceramente, esses 2% de Cabernet Franc, ambos os estilos e blends são muito parecidos. Muito bem, vamos degustar eles. Vamos ver qual é que é. Tinha esquecido disso. Mas Chateau Bernadotte tem uma rolha bem interessante. Na hora que eu abrir aqui, vocês vão ver. Se você quer saber mais sobre esse aparelho aqui, tem vídeo no canal também, link aqui e card e na descrição também. Lembra que eu ia falar para vocês da rolha do Chateau Bernadotte? Essa aqui é uma rolha super técnica, tá? Uma rolha bem cara. Ela não é de cortiça tradicional, ela é uma rolha, na verdade, feita com... É que eu tive uma formação sobre rolhas e eles falaram disso daqui. Mas enfim, é uma rolha bem cara. Tem vários tipos de rolha, tá? Mesmo de cortiça, várias qualidades. Se eu não me engano, essa daqui ela custa, tipo, assim, mais de €1, tá? Então, ou seja, você pega um vinho de 12, 13 euros a garrafa, ó, €1 tá só na rolha. Ela não é sintética, ela não é de plástico, tá? Ela é um resíduo de milho, enfim, um negócio super tecnológico. Vi muito pouco Chateau utilizando isso daqui, aliás, Bernadotte é o único que eu conheço. A ideia deles aqui foi tentar ser chique, que na verdade aqui cortiça serve muito bem, mas... tá aqui. Bom, aqui na minha esquerda, na direita de vocês, o Chateau Chassis Plein. E aqui na minha direita, esquerda de vocês, o Chateau Bernadotte. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da cor aqui deles. Eu precisava de uma folha branca aqui, pra ver bem a cor. Tudo bem, mas ó, honestamente bem parecidos, tá? Pode ver. É bem aquela cor de Bordeaux, né, clássico. Embora o Chateau Chassis Plein me parece um pouquinho mais denso. Ele tem mais cor, certamente, do que o Bernadotte. Ele tem, na verdade, uma auréola que está menos desgastada já. Isso é um sinal, tá, de que aqui a gente tem um vinho que está aguentando mais ao tempo do que o Bernadotte. Okay? Vamos ver se a gente confirma isso no nariz e também no gosto. A cor é só uma ideia. Nariz. O nariz é bem bom. Aquele Bordeaux bem gostoso. Expressivo, fruta negra, especiaria. Interessante, bonito o nariz. Gosto. Vou comparar antes de provar o nariz do Chassis Plein para ver se a gente tem alguma diferença e se a gente já vê alguma coisa que saia mais, etc. Menos expressivo que esse daqui, porém ele é um nariz mais delicado. Ele é menos expressivo porque ele é menos flagrante. Só que ele tá mais delicado. Dá pra ver assim que ele tá bem polidinho. Tem menos especiaria, tem um pouco menos essa coisa que vem das especiarias, que dá pra sentir mais aqui. O que é engraçado, porque teoricamente a gente até deveria sentir mais nesse daqui, que tem mais barrica nova. Mas me parece ser uma metrização talvez melhor. Ele tem uma fruta bem assim definida, parece uma fruta já puxando bem mais pro vermelho. Gostei. E ele tem também um toquezinho que vem assim de mentolado, que eu gosto bastante em alguns Bordeaux. Mas é um nariz delicado. Na minha concepção, eu acho esse aqui um nariz um pouco mais bonito. Eu acho ele mais buquê, ele tem um pouco de floral também, coisa que não tem nada aqui. Aqui ele vai mais para essa fruta negra e ele tem essa coisa da especiaria que fica muito claro que vem na madeira. Aqui parece que tudo tá misturado assim. Eu gostei de ambos, mas se eu tivesse que dizer qual eu prefiro no nariz, eu acho esse daqui mais bonito. Vamos ver na boca. É um vinho bem curto, tá? Um vinho bem curto, ele não fica muito na sua boca. Ele vai rapidinho, achei que ele ia ficar um pouquinho mais me lembrando dele. Longe de ser ruim. Me parece um tanino um pouquinho grosseiro em alguns aspectos. Estou sendo bem técnico aqui, tá? Porque, assim, a maioria das pessoas vai beber esse vinho aqui e vai dizer, gostoso. Mas também não acho que ninguém vai dizer muita coisa de, uau,
Não tem muito corpo também. Achei que ele ia ter um pouco mais de corpo, um pouco mais de pegada. Ele realmente é um pouquinho diluído, assim, até. Ok, um vinho ok, gostoso. Agora, já bebi coisa bastante mais interessante, sem precisar ser Cru Bourgeois. Agora vamos aqui, mas tudo bem, não acho também que é um vinho que eu paguei tão caro assim. Inclusive eu comprei ele numa promoção, nem paguei o preço normal dele, que é aí uns 14, 15 euros, eu paguei 9 euros, se não me engano, que tava na promoção. Então eu diria que para um vinho de 9 euros eu estaria contente, tá? Esse é o ponto. Vamos pro Chassis Plain agora, que eu já gostei mais do nariz, vamos ver o que a gente consegue ver na boca. Não tem nem comparação, é um vinho bem melhor. Tem um final longo, continuo sentindo, tá tudo bem redondinho. Bem gostoso mesmo. Compararia tranquilamente aí com bons vinhos Grand Cru Classés. Tem matéria, tem corpo, mas redondo, ele enche a boca. É gostoso, tá? É bem gostoso sim. Um bom exemplo de um belo Bordeaux. Agora, vem aquela questão, né? Quando você pagou 9 euros aqui, e você pagou 40 nesse daqui. Será que ele vale 4 vezes mais que esse daqui? Olha, existem vinhos muito bons, tal como esse daqui, que custam menos que 40 euros. Isso, não tenho dúvida. Entretanto, não são Chassis Plain, que tem toda uma histórica, tradição, tem um pouco de etiqueta aqui também. Por isso eu gosto de discutir pouco preço e valor, porque no fim das contas, né, ninguém tá colocando uma arma na cara de ninguém dizendo compre e pague isso. As pessoas pagam, as pessoas estão enxergando valor. Para mim a diferença é nítida, eu acho que esse vinho aqui é bem melhor que o Chateau Bernadotte. Agora, se é 4 vezes mais, não sei, mas a diferença também nesses vinhos ela não é assim sempre tão grande. Mas também mostra uma coisa, poxa, para um Cru Bourgeois superior, ou nível abaixo, né, dos chateaus que eu não acho que é o caso, que tiveram lá na classificação de 2020, isso aqui não é um grande vinho, ele é um bom vinho. E se a gente quer classificar as coisas como Cru Bourgeois superior, Cru Bourgeois exceptionnel, eu esperaria mais. Esses concursos são hiper mega superestimados e o pessoal vê medalha em vinho, acha incrível. Mas sei lá, bebendo um vinho desse daqui, eu fico pensando, tá, mas o que é que tem aqui que o negócio virou superior? Eu esperaria, digamos assim, esse nível de qualidade aqui. Esse é o ponto. Belíssimo vinho, bom vinho. Para deixar um ponto bem claro e final. É um bom vinho, entretanto, não condiz com ser um Cru Bourgeois superior. Entretanto, ele não cobra também o preço do que está escrito aqui. Isso que é verdade. Chassis Plain não é um Grand Cru Classé, mas acho que é um exemplar de um belo Bordeaux, tá? É um belo Bordeaux esse vinho aqui. Beleza? Vocês têm mais alguma coisa para falar? De novo, eu sempre digo, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou. Claro, se você gostou, né? Se você também não gostou, só não dizer nada, me ajuda. Até o próximo vídeo. Santé!